Bom, amigos do site Mídia Mineiro, nós estamos aqui hoje com o vereador José Augusto Guerreiro Titonelli, do PV, e ele vai fazer um comentário para a gente hoje sobre o quadro político. Eu queria que você comentasse também sobre a reunião de ontem, Titonelli. O que você achou? Em primeiro lugar, minhas considerações a você, meus parabéns pelo trabalho que você tem realizado em prol da nossa cidade. São poucos que estão fazendo o que você está fazendo, divulgando com imparcialidade as notícias de Cataguases, principalmente desse Poder Legislativo. O Poder Legislativo, que a terceira é uma das três pernas da democracia, junto com os outros, Executivo e Judiciário. Um Poder Legislativo que tem o seu valor e precisa ser respeitado pelas pessoas que estão aqui representando uma comunidade multifacetada, uma comunidade onde existe uma gama de interesses e de pessoas ávidas por interesses distintos também, por demandas distintas. E a gente gostaria de ressaltar que essa gama, aliada à sua gama, faz com que nós todos possamos ter um conglomerado que é a união de todos. Essa união de interesses, essa união de demandas, essa confluência de visibilidades, né? E de prismas diferentes é que fazem essa coxa de retalhos da nossa comunidade cataguasense. Uma comunidade distinta das outras da região, porque aqui sempre foi o carro-chefe de toda a região. Sempre foi a locomotiva dessa parte de cá da Manchester mineira, que é a Zona da Mata, né? De primeira ordem, puxada por Juiz de Fora. Em segundo, a nossa maior economia, que era Cataguases, que deixou de ser assim de uns tempos para cá. Eu tenho costumado dizer que por um período Cataguases consumiu 3 vezes mais energia do que o Bar e Muriaé junto. Hoje não chega a 1/3 da energia consumida por Bar. Quer dizer, nós perdemos a nossa posição na região, na micro-região. Isso é muito ruim porque nos deixa antever um futuro ainda pior, quando a gente tem uma administração como a atual, que trouxe como bandeira algumas coisas que não estão sendo cumpridas, o que deixa na comunidade toda uma desesperança, um desestímulo para as suas próprias vidas e para a sua própria... Como que você vê assim, o futuro de Cataguases, o próximo gestor, na próxima eleição? Qual o quadro? A próxima eleição, eu estou tomando café. Um café com Titonelli. Assim, vamos fazer um troitozinho. O governo atual se baseou em algumas premissas para chegar à conquista do tão sonhado cargo de prefeito, sonhado por uma pessoa que estava já lutando por essa oportunidade há outras eleições. Mas ele vem calcado nessas premissas, que era o contrato da Copasa, que era o pagamento do piso aos professores, que era uma saúde de qualidade, que era uma demanda por emprego muito grande e, por que não, também do assistencialismo. Cezinha sempre foi assistencialista. Sim. Sempre sentou no banco, na praça, nos campos de futebol, dando alguma coisa, 10 conto para um, 15 para outro, para comprar remédio, para comprar uma bola. Não estou recriminando, não, mas é uma base política, né? Junto com outras possibilidades que ele estava criando nas pessoas, como um emprego. E nada disso se realizou com a vinda do governo, ou para o governo do Cezinho. Por exemplo, a Copasa não só não rasgou o contrato, como deixou as ruas esburacadas, está deixando as ruas esburacadas, e ainda estão ampliando o contrato, não estou falando que é ruim, acho muito bom, para os distritos. Cataguarina agora vai receber a contratada, que ótimo! Eu acho que esse é o caminho. Eu nunca recriminei isso. O que eu recrimino, eu estou falando ponto por ponto, da Copasa, é que não foi rasgado o contrato. Mas o pagamento antecipado, isso ele podia rever, porque ele tinha razão lá atrás de que é um contrato leonino. Porque você está pagando por uma obra que está sendo feita ainda, e à custa de estourar a cidade toda. Todas as ruas estão
em péssimo estado de Não conservação. cancelou até agora. Não vai cancelar. E nem tem que cancelar. Também não. Tem também que acho cobrar. Que É é uma coisa necessária e a cidade vai precisar disso para poder continuar recebendo recursos do governo. É isso que eu acho, nós sempre achamos isso, mas eu do Partido Verde nunca ia pensar diferente de que nós não precisamos tratar esgoto, etc. Só que eu acho errado é te cobrar, me cobrar e cobrar indistintamente do rico e do pobre um serviço que não está sendo prestado. Ah, está sendo construído, mas está sendo construído com dinheiro da gente, de todo o povo. E qual o comentário que você poderia fazer para a gente sobre a resposta do secretário de Obras, quando o Maurício Rufino perguntou se ele estava fazendo autuações, que ele falou para cobrar da Copasa, não da Secretaria de Obras? Que me desculpe a ausência, mas foi um completo desrespeito. Assim como ele é preposto do prefeito com o secretário, a Copasa também é locadora de serviço da prefeitura, porque ela está fazendo obras do serviço público, está fazendo obra no próprio público. Se ela está fazendo obras com nosso dinheiro, dentro das nossas ruas, ela tem que recompor, no mínimo, o calçamento ao estado que ela tem. Ele mostrou um desrespeito, não só pelo Poder Legislativo, mas principalmente, acima de tudo, pela população de Catunda. Certo. Né? A gente estava na reunião, a gente viu até a cara dos vereadores da própria base do Cezinha que não gostaram da resposta. Foi um absurdo. Isso mostra um despreparo político. Ele é uma pessoa muito capaz, engenheiro, dedicado às suas lides, né, parece que é uma pessoa boa, então, mas a gente está discutindo a pessoa. Mas não é político. O que está faltando para o Cezinha é justamente esse político. Não adianta o Cezinha querer fazer política com alienígena, que não conhece as nossas políticas, que não conhece os nossos meandros, nossas searas, nossas sendas políticas de Cataguases. Vai trazer gente lá de não sei de onde para ser chefe de relações institucionais? Não pode. Deixa um Pedrinho do Correio, deixa um Otacílio, deixa um monte de gente por lá de fora que podia fazer esse entrosamento com muito mais facilidade. Você tem muito mais facilidade para conversar comigo, que eu te conheço, do que se vier uma pessoa aqui que eu nunca vi para conversar com você. Então, aí primeiro você tem que construir confiança para depois conversar, né? Ao contrário, que se você já tivesse uma confiança anterior, você já podia deslanchar com muito mais facilidade. É isso que eu acho. Falei isso pro Cezinha. Ontem, na reunião da Câmara, o Valmir Linhares, ele falou comigo que o prefeito deveria mandar alguém para poder, sempre que tiver um projeto do Executivo, ele vir na Câmara para poder defender, falar por que o projeto está aqui, o que aconteceu, por que não teve o artigo tal, ou faltou algum outro artigo. O que você acha disso? Eu acho que o Cezinha tem gente com muita competência. Eu vou citar aqui o Cirlei, doutor Cirlei. É uma das pessoas mais competentes que eu conheço, e principalmente nessa administração. Tem duas pessoas, aliás, que eu tenho que te dizer aqui, que eu reconheço a competência e sei que trabalham muito bem. Já falei do Cirlei, o outro é o Pequeno. O trabalho que o Pequeno está fazendo na assistência social, dando continuidade ao trabalho do Zé Fernando, que foi de excelente qualidade. O Zé Fernando preparou a secretaria para o que o Pequeno está fazendo. Criou muitos projetos, desenvolveu muitos projetos, e o Pequeno está continuando o trabalho. É isso que a gente espera, uma continuidade administrativa, e não soluções administrativas, rupturas administrativas. Não pode ter essa solução de continuidade. Entendeu? Eu acho que deve continuar. Apesar das pessoas, além das pessoas, existe um município, existe uma locomotiva do tempo que vai passando. E você tem que ter gente para substituir o maquinista que não aguenta ficar milhões de anos tocando aquela máquina. Tem que ter gente para ir revezando, oxigenando a administração. Precisa da oxigenação, mas a oxigenação com capacidade, com competência. Eu volto a te falar, o Cezinha não pegou a cidade esburacada, não pegou a administração com telefones cortados, com salários atrasados, com enchente. O William, quando sumiu, a Cataguases estava a metade dela debaixo d'água.
Então, ele está pegando a dívida que ele propala, não é tão grande, eu sei que a gente precisa estudar em percentuais as dívidas ou dívidas de governos anteriores foi muito maior do que ele herdou. Então ele estava com a cidade que podia ter continuado, só que ele não tinha, não teve, não conseguiu achar os caminhos da administração. Infelizmente. Por quê? Porque ele prometeu muita coisa que não está podendo cumprir. Contrato da Copasa, piso dos professores, empreguismo e assistencialismo não levam a lugar nenhum. Aí vamos para a base política. A base política está toda dividida. O Cezinha não tem coesão porque ele não tem liderança, ele não tem amálgama na administração, ele não tem uma coisa que junta a administração. Pelo contrário, é multifacetado também. Ó, o PT, todo assim, um problema. O pequeno, que eu volto a falar que é um grande secretário, tem problemas com outro secretário do PT, de cultura. É público isso. Tem problemas de relacionamento entre eles. Tem problema de relacionamento entre o PMDB, que é o Ricardo Dias, secretário de esportes, e um vice-prefeito, que é o Filó, que é uma pessoa de alto nível, uma pessoa comprometida socialmente, que pode ajudar. Por que o Filó não está ajudando a administração? Olha a trajetória do Filó. Ricardo Dias é bom. Mas por que não conversam entre eles? Por que não se acerta o PMDB com o PMDB, PT com PT e junta para fazer uma coisa melhor? É isso que eu entendo. Você acha então que a união que foi feita para poder eleger o Cezinha, de repente até acabou atrapalhando agora, no caso, às vezes a união entre PT e PMDB, será que atrapalhou ou será que faltou? Não, essa união propiciou ele galgar os degraus da conquista eleitoral. Sim. Só que está faltando alguma coisa. É público notório que está faltando alguma coisa. Né? O que está faltando? Liderança. Aí tem um chefe do gabinete institucional, não sei como é que dá o nome, de pessoas que não conhecem essas sendas, esses buracos políticos que tem atrás. Né? Que não faz um arrebanhamento de pessoas que poderiam, nesse arrebanhamento, fazer uma união. É isso que eu concito o Cezinha, a não só ouvir a voz da própria consciência dele, mas a voz do povo, a voz do vice-prefeito, a voz de pessoas que querem colaborar com a administração. O Cezinha parece que está blindado, está se dando muito a intrigas de gabinete. É essa a palavra, está se dando muito a intrigas de gabinete e deixando de ouvir aqueles que realmente lhe propiciaram a vitória política. Ele tem que ouvir pessoas que querem o bem de Cataguases, pessoas que querem o desenvolvimento de Cataguases, porque o Cezinha, assim como eu e assim como todos, vão passar, mas a prefeitura vai ficar. O retrato do Cezinha que está na parede hoje tem que ser lembrado no futuro por uma boa administração. É isso que eu concito ele, é isso que eu conclamo o Cezinha a fazer uma grande administração, uma administração ouvindo pessoas, com harmonia, com junção, assim, coalizão. Por que não? Coalizão. Mas uma verdadeira coalizão, ouvindo o PT, ouvindo o PMDB, ouvindo outras pessoas, como vice-prefeito, que podem colaborar com ele. Não é se enclausurando, se alijando, se afastando daquelas pessoas que querem colaborar, que vai fazer a administração. Não. Quem seria a pessoa que você acha que poderia costurar isso para o Cezinha hoje aí na administração? Você acha que tem alguém ali que tem essa facilidade de trâmite nos partidos? Não Talvez tem. está faltando essa pessoa. Está faltando pessoa. Está faltando uma pessoa, não de fora de Cataguases, mas uma pessoa que conheça aqui. Eu poderia dar 4, 5, 6 nomes, mas o Cezinha, que está sendo marcado nesses primeiros meses de governo por uma pessoa desencantada com o cargo, é a realidade. Ele está voltando a falar que vai ser até candidato à reeleição por um problema político que ele criou para ele mesmo, quando ele disse que não seria. Porque quando ele fala lá atrás que não seria candidato à reeleição, ele abriu o leque. Todo mundo quer ser candidato a prefeito da base dele. Eu falei isso com o Cezinha.
Eu falei isso com o Cezinha. Que quando ele disse isso, ele abriu possibilidade para o PCdoB, para o PT, para o PMDB trabalhar de forma independente. Nós cansamos de ver secretários municipais fazendo eventos, promovendo eventos, sem a presença do Cezinha. O que estavam fazendo ali? Trabalhando suas próprias pavimentação, suas próprias candidaturas. É óbvio que foi isso. Então, ele abriu os olhos, pelo menos nisso aí, eu acredito que ele tenha me ouvido, e começou a falar que vai se colocar até uma possibilidade de reeleição. É ótimo que isso aconteça, porque soldado que não quer ser general não devia nem entrar na guerra, porque ele é um péssimo soldado. Então, o Cezinha tem que querer ser prefeito, ele tem que querer subir escalas políticas, porque esse querer é que move a gente. É a esperança que nos move, é o que nos move, é o querer chegar em algum lugar, é que nos tira do imobilismo. Tem um objetivo. Tem que ter um objetivo. Então a falta de objetivo fez com que congraçassem muitas possibilidades de candidatos mesmo à sua eleição, não a reeleição do Cezinha. Então, isso foi um problema. E o outro problema, ele conseguir lideranças que conversem com a Câmara, que conversem com os secretários, que faça a união de todos por um bem comum. Eu concito ele, porque ele está na posição de líder, ele está na posição de funcionário público mais bem pago. Funcionário mais bem pago do município é o Cezinha. Que ele traga para si essa responsabilidade de fazer o amálgama da administração, fazer a união da administração, mostrar que a administração dele está coesa para que possa relacionar com outros poderes, para que possa gastar o dinheiro público com competência. Nós já estamos no final do mês de setembro, mas passado 8 meses de um orçamento de 100 milhões, dá 8 milhões por mês. O Cezinha já gastou, então, 64 milhões no nosso orçamento desse ano. É fato? Aonde foi gasto 64 milhões? Foi de pagamento? Porque tem pessoas da imprensa que falam, a Câmara, cada vereador na Câmara, cada vereador do Poder Legislativo, cada membro do Poder Legislativo, custa tanto por mês. Tá certo. Mas o prefeito custa 8 milhões por mês. A administração custa. Lá tem que pagar saúde, tem que pagar isso. Gente, mas o legislativo tem o peso dele na democracia. Com certeza. Não é verdade? Então, se cada vereador custa tanto, o prefeito custa tanto também, 8 milhões por ano. 64 milhões na arrecadação já foi gasto. Ele pegou muita dívida, 1.700.000 de resto a pagar, mas ele pegou 2 milhões da Caixa Econômica Federal. Quantos bilhões ele arrecadou com o refis? Esse injusto refis. Injusto comigo, que paguei meus impostos em dia. Se eu paguei meu imposto em dia, você não pagou. Ele está te dando isenção, anistia. Você paga hoje, quem está sendo prejudicado? Foi eu que paguei em dia na época. Está certo. Penalizou os que estavam em dia. Mas que ótimo. Ele falou que a prefeitura, na prestação de conta aqui, tinha 19 milhões em dívida ativa para receber e que não recebeu por incompetência dos governos anteriores. E quanto que ele arrecadou com esse refis? Ele precisa saber. Arrecadou 2 milhões da Caixa Econômica Federal. Quanto do refis? Quanto? A gente tem essa incógnita. Às vezes falta comunicação, falta essas informações. Transparência. Aprovou semana passada aqui um projeto meu de lei da transparência. Entra no site da prefeitura, vê se você consegue ver lá quanto que tal secretaria gastou hoje. Quando eu fui presidente da Câmara, eu dava um cheque de manhã, de tarde, meu cheque estava na internet. Com isso eu consegui economizar, restituir 38% do meu duodécimo. O duodécimo da Câmara hoje, o orçamento da Câmara é 4 milhões, você calcula aí quanto que vai dar isso em 2 anos. Muitos milhões também da Câmara devolver um dinheiro para o. Esse é o caminho. Precisa ser feito isso. O Fernando está fazendo um trabalho belíssimo. Tem que devolver o que a gente não gasta. Mas a gente gasta com papel, gasta com isso, gasta com aquilo. Precisa gastar. Porque o Poder Legislativo também, entre check, entre balance, faz parte do poder.
Ele tem que participar das ponderações de poder. Proporciona o equilíbrio. Check and balance, né? Freios e contrapesos. Agora, se a máquina estiver só freada, a gente não sabe. Então ele imobiliza. Cataguases está imobilizada. O Cezinha criticava até em plano de governo dele, na segunda folha, de que o William saía muito de Cataguases, saía para trazer dinheiro. Agora, hoje, ele está para Brasília. Precisa fazer isso. Não podemos criticar o Cezinha por ter de Brasília, não. Nós queremos que ele vá e que traga benefícios, porque o partido dele é da base aliada da Dilma Rousseff, onde tem dinheiro. Com certeza, ano que vem é eleitoral, acho que precisa. Eu não vou votar em deputados que não trouxerem nada para Cataguases. E o povo de Cataguases tem que fazer isso. Lael Varela ganhou aí 20 mil votos. Tem um hospital maravilhoso em Muriaé. Está ótimo, está bem. Mas por que ele não botou um hospitalzinho aqui em Cataguases com os 20 mil votos dele? Por que eu vou votar em deputado lá da Conchinchina que não trouxe nada para Cataguases? Não vou votar. Eu só voto em deputado que trouxer coisas para Cataguases. É assim que o Cataguases também. Porque aí a gente vai ter valor. Com o povo de Muriaé dá valor para os deputados lá. Nós temos 2 deputados federal e 2 deputados estadual. Tem que criar essa consciência. Esses deputados federais e estaduais levam dinheiro para Muriaé e buscam o nosso voto para lá. Né? É isso que eu acho. Eu acho que esse conclame que eu faço ao Cezinha é no sentido do bem. Eu quero e posso colaborar. Não só com esse monte de projeto que está vindo tudo errado para cá, todos errados. Ontem, na sessão passada, não veio um projeto do executivo certo para cá. Que se a gente votar do jeito que eles estão vindo, o Cezinha que vai pagar lá na frente. Por que você atribui esses erros nos projetos? Eu acredito que não estejam sendo feitos por pessoas competentes como o Cirlei. Devia centralizar. Centraliza. O projeto tem que passar pelo Cirlei, pelo procurador, que sabe fazer, que tem larga experiência nisso. Mas se mandou um projeto para cá um dia desse, que não foi feito pelo Cirlei, tenho certeza absoluta, cujo o último artigo estava assim, eu mando isso. Como lei manda um último artigo? Não tinha nem revogando as leis, artigos, disposições anteriores. A gente tem visto mesmo que praticamente quase todos os projetos, você tem feito emenda, outros vereadores têm feito alguma emenda para poder... Na medida do possível, para colaborar. Eu vou deliberadamente, a partir de agora, nem fazer mais emendas. Se eu fizer isso, eu estou prestando um desserviço ao Legislativo e muito mais à comunidade. Sabe por quê? E até o Cezinha, porque o Cezinha vai ser responsabilizado por muita coisa depois. Judicialmente, com certeza. Ontem entrou aqui um pedido de revogação da lei dos táxis, da lei 4.031, e deixaria os táxis sem lei nenhuma. Olha que absurdo! Deixaríamos os taxistas ao léu, ao Deus dará. O que abriria possibilidades para penalizá-los judicialmente até com ação civil pública do Ministério Público, gente. Você vai revogar a lei 4.031 e vai prevalecer a anterior. Não existe repristinação tácita, só expressa. Então tinha que colocar lá, revogo a lei 4.031, que estabelece normas e condutas para os táxis e repristino a lei número tal anterior. Aí nós teríamos a lei anterior, tiraríamos a lei 4.031 de 2012 e valeria anterior, mas nem isso foi feito, só revogam a lei, fica revogada a lei 4.031 de 2012. Olha que absurdo! Aí pediu o civista, que não tinha como votar. O Amaral começou e eu peguei mais 6 ou 7 assinaturas para votar o projeto. Inclusive o pedido de vista foi do vereador do PCdoB. A gente deixa até assim, porque precisa ser feito por um membro do executivo mesmo, para mostrar para o Cezinha de que não são os ditos de oposição que estão fazendo isso. Porque eu tenho observado que a Câmara tem trabalhado com intenções de ajudar. Pelo menos meu objetivo principal. Na reunião desde o início, a gente tem visto que a intenção principal tem sido ajudar. Mas realmente algumas coisas
precisa ser refeitas, ser melhoradas, inclusive nos projetos que tem vindo. Né? Eu vou lembrar aqui de uma administração passada, eu era vereador mais de 10 anos atrás, chegou-se um ofício aqui para a Câmara com 4 linhas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, a partir desta data, os relacionamentos entre o poder legislativo, dito, vírgula, eu tenho esse ofício, estou até um pouco assim, vírgula, dito, vereadores só se relacionarão com o executivo oficialmente. O papel, eu estou vendo que daqui a pouco vai chegar a mesma coisa, vai ficar do mesmo jeito. Olha que cisânia. O ideal para Cataguás é que se busque mais diálogo, até para colaborar. Eu sei que o Serafim pode colaborar muito mais do que eu, outros vereadores aqui têm muito mais capacidade do que eu de ver um projeto antes, de olhar, falar, mais vistas para olhar. Porque essas vistas que são dadas antes impediriam vistas pedidas aqui. Porque os projetos saem de pauta aqui por pedir de vista. Que se o presidente da Câmara não der, você entra com mandado de segurança amanhã, entendeu? E vai ser dado pelo judiciário. E essa vista dada pelo judiciário vai sobremaneira encarregar para o presidente, seja hoje o Fernando ou outro qualquer, processos no futuro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque as leis são claras, as regras são claras. Se negar que ganha no judiciário, lá na frente paga outros processos. Tá certo, Tonelli. Eu não vou mais atrasar, te agradeço aqui ter aberto para a gente aqui no seu café aqui. É um prazer muito grande estar com você.